Agora a gente segue falando de uma outra dificuldade. É um pedido que chegou também aqui no nosso WhatsApp. Marcelo Viveira é morador da rua Heroínas, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Olha só como é que está a rua. Ele mostra uma obra da prefeitura que ainda não foi concluída e está trazendo risco para os moradores. Ao longo de toda a rua, valas estão abertas com água suja de esgoto escorrendo. Marcelo diz que não aguenta mais o mau cheiro, nem aguenta mais, sem falar do risco de alguém cair dentro dessa água suja. O calendário do NE1 está ao vivo lá na comunidade. Bruno Fontes, faz quanto tempo que essa rua está assim, porque os moradores não suportam mais essa situação, além dos riscos de doenças, né, Bruno? Veja só, Márcio, essa obra começou em novembro, o Marcelo que você falou está aqui, Marcelo Vieira, inclusive segurando já o nosso calendário, começou em novembro, alguns funcionários contratados, essa empresa contratada pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, mas em janeiro, de acordo com eles, essa obra parou. Vou mostrar mais uma vez com o Rodrigo Pires, impressionante, vocês estão vendo aquela canaleta ali que deveria passar água de esgoto, aí misturou o esgoto, água de chuva, e em frente, exatamente esse trecho ruim, está uma creche totalmente nova, foi construída pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, ainda não foi inaugurada, vocês vão ver aqui do lado direito, ela não foi entregue porque não tem também, apesar da pandemia, mesmo que não tivesse com esse problema da pandemia, não teria condições de funcionar uma creche nesse momento por causa dessa rua. A creche fica aqui desse lado direito. E estão os moradores comigo aqui. A senhora, dona Karina, não é isso? Está com a criancinha de colo. E disse que está preocupada por causa da dengue e chikungunya, está chovendo muito. Há casos aqui na comunidade. Boa tarde para vocês, muito obrigado, todo mundo aqui com máscara, a maioria. Tem casos na comunidade com essas doenças? Boa tarde. Boa tarde. A minha comadre, ela teve a chikungunya e ficou bem mal, né? Inclusive ela não veio. E também não só a chikungunya, né? Nem a dengue. A gente também está preocupado porque ontem, inclusive, eu ia cair com meu filho pequeno no braço. E meu filho, o maior, já está acidentado, levou um corte na perna. E a preocupação também porque a criança não tem, né? Não tem para onde ir, a gente não tem como se locomover por conta disso. Isso desde o início do ano? Desde o início do ano. O nome da senhora? A senhora disse que tem um comércio aqui, Eliane, né? Tem um comércio lá na frente, minha mercadoria chega, às vezes volta porque não quer entrar, não tem condições. Enfim, pago a pessoa para carregar, é maior romance. Tenho prejuízo, já tive um prejuízo de R$ 2.500 sobre o meu carro, que está na rua, está com 8 meses já que vive na rua, não tem condições. Seu nome, você está segurando, inclusive, uma radiografia para mostrar para a gente por que aconteceu um acidente aqui. Rua aí, Como é seu nome? Everton. Everton, diga aí. Essa rua aí, faturei meu pé. Aí, meu pé aqui, Ainda está inchado, né? Então, aqui, Você caiu, estava passando por aqui e não conseguiu. Foi. Peguei e faturei meu pé. Aí passei 2 meses com gesso no pé. Não tenho mais nada para falar, não. Marcelo, vem cá. Como é que foi, por exemplo, esses funcionários, vocês viram eles trabalhando aqui e eles começaram, ritmo lento, depois pararam. Como é que foi? Explica pra gente. Bruno, a obra começou em novembro. Já em janeiro, alguns trabalhadores pararam porque não estavam recebendo o salário, né? E desde essa época que os moradores vêm sofrendo, né, por todo esse transtorno. Como você pode ver nas imagens, já tem mato, né, crescendo aqui na rua, tem lodo, né, e os moradores sofrendo. E chama atenção essa creche nova, né, um prédio bonito, mas assim não dá nem para funcionar, né, porque uma rua dessa... não dá nem para funcionar, um prédio bonito, uma creche que vamos ganhar aqui na comunidade, mas a rua desse jeito, os moradores sofrendo. Aqui temos idosos, temos crianças, gestantes, mãe com criança de colo e não pode se locomover, né? Não pode se transportar. Imagina uma ambulância para chegar aqui na comunidade para atender a pessoa. Antes do serviço da prefeitura, a prefeitura quer pavimentar, quer resolver esse problema, mas antes disso, a situação era melhor do que... Tava até melhor, não tava assim com toda essa água na rua, né? Ela era de barro, mas não empoçava tanta água. Qual é seu nome? Luciana. Entrava, os carros passavam? Entrava, os carros passavam, vinha ambulância, carros de correio, carros de lojas que vinham se fazer entrega. 5 meses sem acontecer isso aqui. Sem entrar nada. É até questão de socorro, né? Fiquem aqui comigo, porque eu sei que chegou um representante da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Daqui a pouco a gente vai cobrar dele com a presença de vocês. Agora a gente vai sair de Jaboatão dos Guararapes e a Recife. Vamos agora para Jaboatão dos Guararapes, porque é o seguinte, o calendário do NE1 está por lá, no bairro de Cajueiro Seco, onde os moradores
não conseguem andar na rua. Perigo constante, Bruno Fontes. Eu pergunto para você, Bruno, tem uma placa aí, olha, tem uma dizendo quando letivo 2020, as aulas não estamos agora no período com aulas, mas eu pergunto, é uma escola em frente à creche que foi construída aí na comunidade? Explica, e o que vai ser feito por essa rua aí? Essa aqui é a escola Poetisa Francisca Isidoro, inclusive por causa das condições dela, ela já foi até denunciada e mostrada no programa Fantástico da TV Globo. Em frente a ela tem uma creche que a prefeitura fez, está nova, ainda não foi inaugurada, vocês vão ver. Ela ainda não tem nome, eles precisam então, depois que a pandemia passar, Rodrigo Pires está girando e vocês estão vendo já para suprir essa demanda na comunidade. Tem muitas crianças, muitas mães que precisam de creches aqui. Mas você falou em andar pela rua, será que é possível? Eu acho que não. Dona Josiane tentou e olha como ficou o joelho dela. Dona Josiane, como é que foi então essa queda, esse acidente aqui? Boa tarde. Eu já tenho dificuldade com essa perna, né? Mas eu subi e desci, porque na frente da casa da minha mãe, que eu moro lá atrás, dava para subir e descer, o batente, que ficou alto. Mas depois dessa queda agora, eu preciso de ajuda para sair de casa, porque no fim da rua tá tudo acidentado, né? Como tá a rua, tá o joelho vendo? dela, Márcio, está bem inchado aqui, vocês estão vendo, olha. Faz 15 dias e ela está com dificuldade para andar aqui pela rua. Foi nele que ajudou ela a sair, né? Se levantar. Ela levou um baque bem feio. Se não fosse a gente tivesse ajudado, ela ia demorar para se levantar, né? Foi. Isso. Harley Tavares, representante da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, é o gerente de manutenção. Harley, eu sei que é difícil vir explicar para o pessoal, mas muito obrigado em você estar aqui com a gente ao vivo. Eu queria saber, então, a obra começou em novembro, de acordo com os moradores. Por que parou? Por que está desse jeito? Está trazendo tantos problemas aqui. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Na verdade, é uma obrigação nossa. A gestão trabalha para eles, para o povo. E a obrigação nossa é dar uma satisfação para eles. Eu vou começar falando da própria creche que você começou a comentar. Realmente é uma creche nova que precisa ser inaugurada. E realmente existe essa paralisação por conta da empresa. As alegações da empresa foram várias, dentre elas a pandemia, o número excessivo de funcionários que contraiu o coronavírus, a questão da mobilidade, da logística deles. Tudo isso era aceitável até certo ponto, mas não é mais aceitável. Então, diante desse fato, o povo está sofrendo, aquela senhora que caiu está sofrendo, o prefeito Anderson Ferreira mandou imediatamente retomar as obras, por conta da rua, para atender o povo, e porque a creche precisa ser inaugurada. Deu um ultimato para a empresa, né? Assim, ultimato que eu dizer, tem que voltar imediatamente. Tem que voltar. Eles assinaram um atestado de responsabilidade dos funcionários e vão retomar as atividades segunda-feira. Essa creche só vai ser inaugurada quando Depois tiver da a rua. A rua está tendo investimentos altos para pavimentação, para drenagem. Parte dela já está pronta, mas vão ter que ser corrigidos vários problemas que aconteceram por conta dessa paralisação e vão ser concluídos o serviço. Vai ser trocada a iluminação também, vai ser colocada lâmpada LED e a rua vai ser entregue em condições para o povo, para que ninguém caia e que todos possam caminhar sem uma rua, sem esgoto, sem água na rua, sem maiores problemas. E a creche possa ser inaugurada. Então o prefeito Anderson Ferreira vai vir inaugurar a creche com a rua pronta. Pronto, então vou lhe pegar na data agora. Hoje é dia 24 de julho. Marcelo Vieira, que fez o vídeo, que chamou a gente, porque a comunidade faz o NE1, ele está aqui com o calendário. Você já falou para ele que é setembro, por isso que ele separou. Mas uma data aí no mês de setembro para a gente. Fazer até diferente, para que todos ouçam aí e a gente marque o dia. Que geralmente a gente fala no mês, mas vamos marcar o dia. O dia 22 de setembro, essa rua vai estar pronta e vai estar em condições de inaugurar a creche e a rua pavimentada. 22 vai ser o dia. Como é seu nome? Luciana. Luciana, né? Vai, Luciana, marca dia 22 aqui pra gente. Assim, com fé. Assim é como a menina ali falou, assim esperamos que realmente, né, esteja tudo pronto, tudo ok. Esperamos que a próxima reportagem seja da inauguração. Da inauguração. Porque já sofremos muito. E eu tô vendo que tem muitas mães aqui, né, com essas crianças, depois querem também o funcionamento da creche, né? Necessitamos disso para poder trabalhar e a economia voltar a produzir. As mulheres, as mães da comunidade, né, tá precisando da creche, tá precisando da rua pavimentada, drenada, com condições dignas, né, para nossa população. A gente vai fazer essa inauguração.
Arley, muito obrigado, o pessoal da Prefeitura aqui de Jaboatão dos Guararapes. E uma cobrança aqui, os moradores vão acompanhar. Qualquer coisa, chama a gente de novo, Márcio. Combinado, Bruno, combinado. Marcelo falando da importância da rua e também a importância da creche para a comunidade. É importante a gente lembrar também que antes da pandemia a obra estava sendo feita. Nós estamos num período agora da pandemia, mas é claro que a Prefeitura, ao longo desse período, também poderia ter feito algo, né? Não esperar apenas a empresa. A Prefeitura poderia ter tomado uma providência antes da nossa equipe aí. Os moradores estão dizendo que há 5 meses pedem providências. Nós ligamos para a Prefeitura mais cedo, nós tivemos um representante que se comprometeu a entregar até o dia 22 de setembro a rua pronta e inaugurar também a creche, que é importante para a comunidade. Mas é claro que demorou muito por parte da Prefeitura para ouvir os moradores aí também. Señores, ya no importa Tokio, Denver, Berlim. Ahora centrémonos en Río de Janeiro, São Paulo, Itanhaém. Chegou o Plano Pós, viva o Selfie Netflix, o plano que é a sua cara. Vai sair de Jaboatão dos Guararapes e a gente vai chamar também agora Ronan Tardim, que está com outro problema de comunidade lá em Paulista. Ronan. Ô Bruno, o poste aqui tá meio torto, viu, amigo? Bem torto. Meio não, bem torto, bem torto. A gente vai mostrar agora novamente, ó. E na verdade ele só não caiu ainda, Leonardo Cruz mostra lá em cima, porque está sendo segurado e sustentado por essas fiações. A gente nota, e o que me parece aqui, está escrito inclusive uma operadora de telefone, esse poste parece não pertencer à CELP, porque não tem iluminação pública, e sim a empresa de telefonia. É o que tem uma empresa de telefonia aqui gravada no poste. Mas ó, por que ele tá torto assim? Porque aconteceu um acidente, um caminhão esbarrou aí e o poste ficou torto só nos ferros. A gente vai cair isso a qualquer momento. Como é que é seu nome, amigo? Cristiano. Cristiano, há quanto tempo tá assim, Cristiano? Há 2 meses. 2 meses assim que vocês estão aguentando isso aí, hein? Aguentando e pode cair a qualquer momento, pode né? cair a qualquer momento. E já foi solicitado pela prefeitura, com o supervisor de lá. Só que não é da CELP, né? A gente tava vendo. Não é da prefeitura. Solicitou a prefeitura a manutenção de lá e comunicaram com o diretor da iluminação pública, ficaram de vir aqui analisar, só que já faz 2 meses e ninguém apareceu ainda. Quem é a Malu? Quem é a Malu? Malu é minha filha, que fez 15 anos agora há pouco. Tá na máscara aí, muito bem, muito bem. Eu queria mostrar uma outra situação aqui do poste. Do lado do poste tem um prédio que me parece estar condenado. Porque não tem ninguém morando aí mais. Há 21 anos já. Como é que é? Quanto tempo que não tem ninguém morando aí? 21 anos. Há mais de 20 anos ele tá assim, tá condenado. E o problema é que abaixo tá tudo sujo, né? O pessoal não respeita. O poste ameaça cair, o muro já caiu uma parte. Tá cheio de lixo aqui. Tudo bem que lixo não é culpa da prefeitura, lixo é culpa dos moradores. E a prefeitura cava com a reta escavadeira, aí tá ficando bem pior a situação. Pois quem que tá fazendo isso, cavando com a reta? É a prefeitura. A prefeitura da cidade do Paulista, com reta escavadeira. Que escavou? Isso, que escavou para tirar o lixo. Sim. Isso é uma coisa constante. O pessoal bota, a prefeitura vem e leva com aquela samba e com a reta escavadeira. Pô, gente, pelo amor de Deus, vamos contribuir. Pelo menos o lixo não joga não. Não joga não, porque já é menos trabalho para a prefeitura, né? E para os moradores aqui que estão vivendo no meio desse lixo e desse poste que pode cair na cabeça de alguém. Deixa eu falar com você. Você tem medo de passar aqui, não? Tenho medo, sim. Eu fiz até uma reportagem, um vídeo mostrando até o projeto Amor Abraça. Chega pra cá pro carro passar. Onde falando... Pera, motorista, rapidinho. Motorista, vai passar aqui, não tem medo desse poste cair no seu carro, não? Dá medo, mas tem que pegar o passageiro ali, né? Você é um motorista de aplicativo, né? Então passe, vai-te embora, para não atrasar com o passageiro. Não se preocupe não, que a gente tá agora com a grupo aqui pra resolver, viu? Bom trabalho, meu irmão. Tá sem máscara, tá dentro do carro sem máscara. Vamos botar a máscara, hein, amigo? Então, como é que a senhora tá contando? Sim, eu fiz uma filmagem aqui, onde eu mudei pro projeto Amor Abraço, que eu participo também. Então, assim, isso é perigoso, cair até na cabeça de alguém, ou de a gente estar andando com o carro, e também prejudicar nós, moradores aqui da rua. Então, por isso que a gente chamou vocês para estar fazendo isso, para essa matéria, para
tá vendo a solução. Já mandamos mensagem para a prefeitura, não resolve. Para o Ministério Público também não resolve. Deixa eu falar com um amigo aqui que não falou ainda. Era bom que pudesse ver também quem é o dono dessa casa para dar um jeito aí também, né, amigo? Hein? Rapidinho. Nós somos moradores da casa Há um ano, a Defesa Civil veio aqui, fez um laudo, colocou como grau máximo e pediu demolição. Quando esse laudo ficou pronto, eles me entregaram e me orientaram para levar para o Ministério Público. Foi dada entrada lá dia 14/8, eu tenho aqui o protocolo, tenho tudo. Desde então a gente liga e só diz que está concluído. Então fazer o seguinte, a gente buscou a prefeitura está nesse processo, trocou o prefeito agora, né? Certo. Não mandaram representante não, mas mandaram uma resposta pra gente. Inclusive quando a gente estava chegando, tinha uma equipe da prefeitura aqui vendo como é que tá a situação no poste. Eles vão levar essa resposta para lá para ver quando resolve isso. Não deram um prazo pra gente, mas quando a gente voltar, a gente vai pegar o protocolo da senhora, vamos ligar para o Ministério Público também, porque aí do jeito que tá não dá certo não. Já que você tá com o calendário aqui, segura aí para eu marcar aqui. Segura aí. Isso, o poste também não pode demorar muito tempo não. Prefeitura, dia 12 já deu para resolver um bocado dos problemas lá. A nova administração pode mandar alguém aqui pelo menos para resolver esse poste aí. Dá uma olhada nessa casa e a gente procura o Ministério Público também para ver como é que tá. A senhora me dá esse protocolo? Sim. Tá, vou levar esse protocolo para lá. Vou tirar a foto dele aí. Porque do jeito que tá, a gente vai mostrar aqui, esse prédio pode cair, Márcia, a qualquer momento. O poste pode cair a qualquer momento. O muro já caiu. Tá fácil não, viu? Mal assombrada a situação por aqui. A situação está complicada, a gente vai acompanhar com o calendário. Você marcou aí dia 12 de agosto para a gente acompanhar e, claro, a gente vai também em busca de uma resposta do Ministério Público para a gente entender o que está acontecendo aí no bairro do Janga, em Paulista. Mas a gente espera que a Prefeitura, antes disso, né, o quanto antes, resolva essa situação aí para os moradores. A gente perguntou um assunto para estar na edição de hoje aqui do NE1. Foram 3 temas. Prorrogação do período de redução de jornada de trabalho e de salário, assunto que a gente falou há pouco, porque teve muito voto, dor de cabeça e depressão nos idosos. E este último, a depressão dos idosos, recebeu também muitos pedidos. O isolamento, o medo, todas as mudanças impostas pela Covid-19, tudo isso faz a gente ficar mais triste, preocupado. Mas em algumas pessoas, a tristeza fica excessiva. E aí fica a dúvida: quando surge a depressão? Como ajudar quem está enfrentando essa doença? Quais os cuidados com os idosos? Quem vai esclarecer essas dúvidas é a Natália Dielu, que está com o médico psiquiatra. Natália, tem muitos idosos passando por isso? Infelizmente, sim, Márcio, né? Principalmente com esse isolamento social, muita gente já teve que retomar as atividades, mas os idosos, como você falou, por serem do grupo de risco, ainda estão em casa, tendo que tomar os cuidados para não se contaminarem, né, com a Covid-19. E aí a tristeza e a falta de prazer são os principais sintomas da depressão. A gente vai conversar agora com o Dr. Rodrigo Silva, médico psiquiatra. Boa tarde, doutor. Como que é possível identificar a depressão nos idosos? Em que momento essa tristeza ela pode ser depressão? Então, Natália, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É importante a gente entender que a tristeza é diferente de depressão. A tristeza, Natália, é uma coisa que é normal de acontecer para as pessoas, inclusive nos idosos. Então, nesse momento de pandemia, é normal o idoso estar triste porque ele não consegue sair de casa, ele está triste porque ele não convive com outras pessoas que ele convivia normalmente, não faz as atividades que ele fazia normalmente. A gente fala em depressão quando essa tristeza ela se prolonga por muito tempo. É quando o idoso, a pessoa fica triste a maior parte do dia, por muitos dias seguidamente. E essa intensidade da tristeza é uma intensidade forte, uma intensidade que vai comprometer o dia a dia daquele indivíduo. E como você falou, a tristeza vem acompanhada com a falta de prazer do idoso de fazer coisas que ele gostava de fazer antes. E mesmo nesse momento de pandemia é difícil a gente avaliar, mas o que ele gostava de fazer antes em casa e que ele não tem mais prazer em fazer. E a depressão ela se acompanha de outros sintomas, como redução de autoestima, pensamento lentado, como por exemplo pensamentos de desesperança, inclusive pensamentos de morte, por exemplo. Então a depressão é quando essa tristeza ela se alastra na vida daquela pessoa
de forma muito intensa e muito prolongada. Doutor, o senhor falou sobre a questão da relação, né, dos idosos com seus netos. Normalmente é uma relação bem profunda, de muito amor. E o senhor disse que essa relação, a forma como ela está no momento, pode ser um sinal, né, para identificar se há depressão ou não. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, já que domingo é Dia dos Avós. Isso, Natália. Então, é uma coisa que é muito importante. Sempre que, enfim, eu estou diante de um idoso, né, que é um avô ou uma avó, sempre que eu estou pensando que ele pode estar com uma depressão, eu sempre pergunto como é que está o relacionamento, o prazer nessa relação. São muito poucos idosos que eu conheço que não têm prazer em estar nesse relacionamento com os netos, né? Então, quando aquele idoso ele não tem mais prazer em estar com os netos, em pegar os netos em casa, nesse momento de pandemia, por exemplo, quando ele não tem mais vontade de estar fazendo videochamadas com os netos, saber dos netos, é possível que ele esteja realmente, não necessariamente ele vai estar deprimido, mas isso pode ser sim um sintoma de depressão. Então, como a maioria dos idosos tem esse prazer, tem essa motivação, quando isso não acontece, eu sempre desconfio que alguma coisa pode estar acontecendo, inclusive uma depressão, Natália. Doutor, eu queria que o senhor falasse também sobre a questão da apatia e da tristeza. A diferença disso, de que forma identificar que a apatia pode ser um sinal de depressão ou de uma outra doença? Perfeito, Natália. Eu acho que no idoso é muito importante fazer essa diferença da tristeza e da apatia. Na tristeza, na depressão, né, a pessoa ela está o tempo todo triste, muitas vezes está chorando, está realmente com esses pensamentos negativos. É uma coisa constante. Na apatia, o que é que acontece? A pessoa está indiferente. Então pode ter alguma coisa muito importante na vida dela, muito boa, ela não vai sentir-se feliz por conta disso. Por exemplo, o nascimento de um neto, ganhar uma causa na justiça que ganhou um dinheiro, por exemplo. Então uma coisa boa que acontece, ele não vai ficar feliz, mas também se acontece alguma coisa muito ruim na vida dele, como por exemplo, a morte de um cônjuge, né? A morte de uma pessoa próxima, ele também não vai ficar triste. Então enquanto na depressão a pessoa está constantemente triste, na apatia ela está indiferente. Alguma coisa muito boa pode acontecer, e ela não vai ficar feliz, e alguma coisa muito ruim, ela também não vai ficar triste. E é importante que a apatia, principalmente no idoso, pode significar outras causas médicas, como por exemplo um AVC, como por exemplo demência e uma série de causas médicas que podem ser a causa dessa apatia. Agradeço muito, informações valiosas. Agradeço, Natália, muito obrigado. É isso, continuar nutrindo esse laço para observar, né, os sintomas nesse idoso que está na sua casa. Márcio. Manter aquela ligação, fazer uma videochamada, né? Não economizar afetos. Señores, ya no importa Tokio, Denver, Berlín. Ahora centrémonos en Río de Janeiro, Sao Paulo, Itamaién,